Ei pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo é a gente falar sobre o nosso último assunto dessa jornada, que é sobre o pitch. O que significa pitch, afinal de contas, e quais são os tipos de pitch? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo aqui. Então vamos começar falando desse negócio, né? Até coloquei o microfone aí do lado para falar que pitch, gente, é um discurso curto. É uma apresentação bem curtinha, bem concisa, bem objetiva. Ela pode ter uma duração de 30 segundos até 20 minutos. E o objetivo dessa apresentação, o objetivo de um pitch é a gente vender uma ideia. Uma ideia de uma mudança, uma ideia de um negócio, uma ideia de um novo produto, seja qual for a ideia. Quando a gente fala do pitch, a principal característica dele é ser conciso e objetivo, ir direto ao ponto. Quando eu estou falando de pitch, eu tenho que pensar em alguns elementos que vai compor essa minha apresentação. Primeira coisa é o conteúdo. O conteúdo ele tem que ser passado não de forma rápida, e sim de forma concisa e objetiva, direto ao ponto. Depois, os elementos que vão compor a minha argumentação, a forma com que eu vou argumentar e a ordem que esses elementos vão ter. Agora, independente disso tudo, tem que ser conciso. E aí, eu estou colocando aí uma frase que é atribuída a Voltaire, que fala: eu escrevo-vos uma longa carta, porque não tenho tempo de a escrever breve. O que isso significa? Para a gente ser objetivo, direto ao ponto e conciso, a gente precisa de tempo para planejar, escrever, testar, experimentar, colher feedback e refazer. Ilustrar bem esse pitch até a gente conseguir atingir o nosso objetivo. As pessoas não podem se cansar de escutar o nosso discurso, elas têm que se interessar. O pitch tem que ser impactante. Então, essa é a principal característica dele. E aí entra os tipos de pitch. O professor Eurico, que foi quem fez esse material, ele está disponibilizando aqui para a gente 3 tipos principais de pitch. Só lembrando que quando você for aí na bibliografia, em outras bibliografias, até mesmo na internet, você pode ver tipos diferentes, até como nomes diferentes. Esses 3 aqui são os principais. Então vamos a eles? Bom, primeiro é o que a gente chama de elevator pitch ou pitch de elevador. Curiosamente, esse pitch surgiu lá em Hollywood quando os escritores eles tinham que apresentar rapidamente a ideia de um novo filme para os produtores, para vender essa ideia. É um pitch de uns 30 segundos até 1 minuto. E é aquele pitch de elevador mesmo. Entrou no elevador, apertou o 10. E aí, me explica a sua ideia. É nesse tempo que você vai ter para explicar a sua ideia. Esse é o elevator pitch. Então, com um tempinho desse, a gente tem que adequar, né, até o conteúdo e a forma com que a gente vai apresentar. Depois tem o One Sentence Pitch, que é muito parecido com o Elevator Pitch, só que é uma frase em que, se você conhecer muito bem a sua proposta de valor, o seu negócio, você vai conseguir capturar o que de forma bem smart, específica, mensurável, atingível, realista, orientado a tempo. O que você está passando? Qual que é a ideia que você quer vender? Com uma frase apenas. Cuidado para não ser muito genérico. Às vezes eu entro em sites de empresas e elas colocam propostas muito genéricas. Ajudamos a sua empresa a crescer. Mas como, meu filho? Às vezes, no final das contas, é uma empresa que só faz postagem em rede social para a gente, mas não é específico em relação ao propósito, ao valor que agrega. Fica esperto em relação a isso, tá bom? Bom, e o último tipo de pitch que a gente vai abordar é o pitch deck, que é um pitch que carrega consigo, né, uma apresentação visual feita em qualquer software de apresentação que vai complementar a sua fala. E os elementos visuais, não lembro se eu já falei isso em outros vídeos, acredito que sim. 1/3 do nosso cérebro é para processar imagens. Então a gente tem um grande PlayStation na cabeça, vamos nos aproveitar disso, né? E usar imagens, infográficos que vão complementar essa nossa fala aí. Esse é o pitch deck. Normalmente o pitch deck a gente faz com um tempinho a mais aí, de uns 20 minutos, tá ok? O objetivo desse vídeo, então, foi só fazer uma breve introdução a respeito do pitch e dos seus tipos
Depois a gente vai aprofundar mais um pouquinho. Até mais!